Adolescência é principalmente uma série sobre masculinidades e sobre a urgência da gente se conectar com os nossos filhos em uma era em que eles estão tão expostos às opiniões de outros adultos na internet. A série tem 4 episódios e acompanha o caso de um adolescente que matou uma colega de escola. E, apesar de não ser baseada em uma história real específica, é baseada em várias. Infelizmente, existe uma tendência de aumento desses casos ao redor do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, foram de 62 ataques armados em escolas em 2021 para mais de 350 em 2024. O Reino Unido, que é onde se passa a história, também registrou um aumento de casos nos últimos anos. Mas lá o acesso a armas de fogo é mais restrito, então os ataques são a faca, como acontece na série. E os crimes geralmente envolvem meninas adolescentes sendo mortas por meninos. Então, a série não é um thriller policial que se propõe a fazer mistério sobre se ele matou ou não. No final do primeiro episódio já fica nítido que ele é culpado. A gente cai na real junto com o pai dele vendo aquele vídeo de segurança, né? O que instiga a nossa investigação, e a dos detetives, dos pais, da psicóloga em cena, são as motivações culturais desse tipo de crime. Para a gente entender um pouco melhor os conceitos que a série trabalha, primeiro a gente precisa entender o próprio movimento Red Pill, que é diretamente mencionado naquela cena em que o garoto explica pro pai os emojis de pílula vermelha, pílula azul e tal. O próprio pai pergunta do filme Matrix, o menino diz, que? Matrix? Mas mesmo que a maioria desses moleques nunca tenha assistido Matrix, o termo surgiu inspirado numa passagem desse filme, em que o protagonista Neo precisa decidir entre tomar a pílula vermelha para sair da Matrix e conseguir enxergar a realidade, ou tomar a pílula azul e continuar preso, sonhando com uma vida que, na verdade, é uma mentira, um programa de computador. E aí, grupos de direitos dos homens se apropriaram dessa metáfora para dizer que a sociedade, na verdade, é a favor das mulheres, e são os homens que são oprimidos, e que para enxergar isso, é necessário tomar a Red Pill e sair da Matrix. Só que tomar a pílula vermelha é um conceito bem abrangente, engloba grupos distintos que até discordam em algumas coisas. Alguns exemplos são os incels, os celibatários involuntários, ou seja, garotos que não transam porque não conseguem, o MGTOW, Men Going Their Own Way, homens seguindo seus próprios caminhos, e os PUA, Pickup Artists, que são aqueles caras que vendem pacotinho de misoginia como fórmula mágica para conquistar mulheres. Mas a radicalização não acontece do nada. Você não vai ver um vídeo de guru Red Pill incentivando a matar pessoas. Mas o que leva esses caras a esse estágio de violência é toda uma cultura e todo um processo de desumanização do outro. É uma escada que começa, na verdade, muito antes das redes, na própria estrutura da sociedade. Porque desde que a gente é muito pequeno, a gente é colocado em caixinha de acordo com o nosso sexo biológico. As mulheres são ensinadas que o nosso valor está vinculado à nossa beleza e a nossa beleza está vinculada a uma série de comportamentos como submissão, obediência, pureza. E enquanto do outro lado, eles precisam desempenhar aquele papel do garanhão, o cara forte, corajoso, enfim, o herói da história. E que, portanto, merece também uma gratificação por todo esse esforço. Uma mulher. O termo esposa troféu resume muito bem essa ideia, porque ela é um objeto que significa que aquele cara venceu de alguma maneira. Ela é uma recompensa por ele ser bem sucedido. A ideia de que mulheres são objetos a serem conquistados e que só vão ser conquistados por tipos específicos de homem, o que geralmente envolve bastante violência ou dinheiro de alguma forma, inunda a cabeça das pessoas desde os mitos gregos, na verdade desde muito antes. E é lógico que tenha sido assim, uma vez que as mulheres eram consideradas propriedades mesmo, pela lei. E nessa dinâmica, fica entendido que o domínio sobre o corpo feminino é um direito masculino e que aqueles que não conseguirem através do charme podem e devem conseguir através da violência. Lembrando que mentira e manipulação podem ser extremamente violentas, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente encontra muito no movimento Red Pill são homens que dão dicas de como conseguir transar mais, como transformar o não da mulher em um sim. Só que muitas vezes são dicas e truques que vão desde mentir até tratar uma menina muito mal, minar a autoestima dela de várias formas. Pra quê? Pra que ela fique mais insegura, pra que ela esteja mais disposta a transar com o cara por causa da vulnerabilidade. E isso, inclusive, é mencionado no 3º episódio da série, quando a psicóloga questiona sobre a Kate, a menina que morreu, e o Jamie conta que todo mundo viu as fotos dela de peito de fora, e por isso ela foi bastante humilhada na escola, xingaram ela de reta, vagabunda, etc. E aí ele diz que tenta ficar com ela porque ela estava vulnerável e, portanto, ela seria um alvo mais fácil. Eu ainda vou voltar a falar desse episódio, mas é muito nítido o reflexo desse discurso. Enfim, tem cara que vende curso disso. E claro que a maioria dos que consomem esse tipo de conteúdo são meninos que transam pouco, estão frustrados, insatisfeitos, desejam essa condição de alfa que tá ali na tela. Mas aí é que tá. Mesmo que a gente levasse a sério essa nomenclatura, esses caras não são alfas.
Eles só conseguiram um jeito de extorquir dinheiro de meninos fragilizados por um sistema que praticamente exige que eles sejam comedores fodões desde os 13 anos de idade, que é uma loucura, né? Uma pura insanidade. E enquanto isso, eles dividem as mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis. A mulher que exibe desejo não presta, só presta recatada. Por isso a menina fica mal falada na escola depois dessas fotos, percebe? E é muito doido porque ele sofre bullying porque não tem a vida sexual ativa, enquanto ela é humilhada e até morta porque tem. E a série retrata isso muito bem. Mesmo as mulheres boas são objetificadas, né? Porque ela tem que lavar, passar, cozinhar, fazer um sexo morno de vez em quando, porque assim o cara sabe que ela não é piranha, e aí ele não corre o risco de ser humilhado, traído e ficar parecendo que não é homem suficiente. Consegue perceber que o que ela sente não importa em nenhum desses cenários? Porque qualquer uma delas é um objeto feito para servir às necessidades dele. E um objeto não é humano. E a gente tem muito mais facilidade de machucar, de menosprezar aquilo que não é humano. Só que a primeira armadilha desse papo é que os problemas masculinos que existem e são sérios, eles têm que ser endereçados. E não são. A taxa de suicídio, por exemplo, é um negócio extremamente preocupante, mas ao invés de ir a fundo no porquê, estudar de fato as estruturas que ocasionam essa pressão em cima dos homens e buscar soluções saudáveis, eles culpam as mulheres e o feminismo. Mas não é o feminismo que diz pra esses caras que eles têm que segurar o mundo nas costas e dar a vida na guerra, né? Beleza. Aí esses meninos, carregados de pressão pra ser o bonzão, recheados de discursos misóginos sobre o quanto o sentimento feminino não importa e o quanto os homens brancos são merecedores do mundo, chegam no mundo real e se deparam com professoras ditando as regras, com mulheres no mercado de trabalho, tomando as próprias decisões, exercendo a própria sexualidade, se unindo em grupos e dizendo não. E isso gera uma urgência na cabeça desses caras de voltar pro passado, onde as mulheres não podiam dizer não, quando as coisas eram realmente boas. Boas pra quem? Pra eles, né? E aí chegam na internet e encontram discursos que dizem que ter uma lei pra evitar que as mulheres apanhem dentro de casa é um privilégio. Discursos que ignoram que a lei do divórcio surgiu pra proteger as mulheres de serem jogadas em sanatórios quando o cara não quisesse mais, porque era isso que acontecia. E muito. Discursos que ignoram que a lei do feminicídio é só uma qualificadora do crime e que quando um homem adulto tá numa situação vulnerável, também existe agravante, funciona da mesma forma. O nome feminicídio, na verdade, só existe para que a sociedade discuta sobre as mulheres mortas pelos próprios maridos, irmãos e pais que acham que são donos delas. Eles não entendem que essas leis servem para tentar equilibrar os abismos que existem na sociedade causados por uma história que silenciou, humilhou e violou corpos que não eram considerados dignos de poder. Não entendem e se sentem injustiçados. E aí vai somando a sensação de injustiça ilusória com a pressão real para serem os heróis épicos que não são, com a frustração, a dor, a falta de afeto entre si e das mulheres, os modelos de violência, os estereótipos de que os meninos fortes não buscam ajuda e eles vão ficando vulneráveis. Tudo isso enquanto escutam podcasts de caras como Andrew Tate, que foi mencionado na própria série, dizendo que a culpa de tudo isso é do feminismo e que as mulheres só servem para sexo, que tem que ser usadas e jogadas fora de qualquer jeito. E a gente vê o reflexo desse discurso em tudo que é lugar. Nas escolas, nos xingamentos na internet, nas comunidades gamer. Gente, eu cansei de ver menina que joga LOL ser chamada de depósito de porra, sabe? Inclusive o pai menciona que no celular dele tinha um cara falando sobre como tratar as mulheres e tal, mesmo que ele só estivesse procurando coisas de academia. Então o algoritmo trabalha muito forte para captar esses meninos, esses homens para essas bolhas. E na ponta mais extrema dessas ideias estão os grupos de ódio, onde eles ficam expostos a muita violência e a glamorização da violência. Eles chegam e dizem, meu pai me bateu, minha professora é uma puta, a menina que eu gosto tá com outro cara. E o que volta no ouvido deles é morte, gente. Plano doentio e macabro. E o que era fantasia vai tomando corpo, porque nessa subcultura, eles veem que os outros, que executaram esses planos assassinos, são tratados como heróis. Inclusive, outro dia, uma colega me mostrou um print com um rapaz falando todo tipo de absurdo e violência, bastante brutal, assim, e a foto de perfil era justamente de um desses assassinos. Tem livro sobre isso, tem dezenas de artigos acadêmicos sobre isso, tem milhares de reportagens sobre isso. É uma escada de misoginia que começa muito antes da internet e se agrava profundamente nela. Esse é um fenômeno real e a minissérie aborda muitos desses tópicos que eu mencionei de forma maravilhosa. Primeiro que o recorte que eles escolhem é de muito bom gosto, né? A estrutura do texto privilegia os momentos depois da violência, trazendo as consequências do crime na vida dele, da família, dos colegas. E uma das coisas mais fundamentais dessa série é que o tratamento
sentimento de herói que esses assassinos recebem nesses grupos de ódio, como eu falei, é desmontado desde os primeiros minutos de cena. O primeiro episódio começa com a polícia invadindo a casa do moleque, e quando ele levanta, depois de ouvir a voz de prisão, ele tá com as calças molhadas de xixi, mostrando o medo que ele sente nesse momento. Ele também chora, grita muito quando é levado no camburão. Você acompanha todo o trajeto da casa até a delegacia, com ele ali fragilizado. E aqui, eu queria dizer que a proposta de fazer os episódios inteiros em plano sequência, além de uma loucura e de usar uma técnica que eu sou particularmente fã, desde o Festim Diabólico do Hitchcock, é impressionante. Porque além de ser extremamente difícil de produzir, de exigir muito ensaio e criatividade nos movimentos de câmera, além de um roteiro que sustente tudo isso, aqui essa técnica é usada perfeitamente porque ela traz uma sensação de claustrofobia que nem ele e nem a gente pode fugir das consequências. Não tem como evitar os silêncios, os choros, os caminhos longos. Você fica ali preso com ele e como ele. Além de, claro, estabelecer uma relação quase documental do que tá acontecendo ali, né? De tão real que é. Chegando na delegacia, ele se mostra bastante assustado quando vai entrar na cela, né? E ouve os outros presos gritando também. Oferecem cornflakes pro café da manhã dele. Ele tem medo de agulha, o que é absurdamente irônico, considerando que ele deu 7 facadas na menina. E ele ainda precisa passar por uma revista nu, que é um momento em que o pai fica extremamente angustiado, porque vai ver o filho dele de 13 anos ali sendo apalpado por homens adultos. Percebe como tudo nesse primeiro episódio serve para desconstrução dessa imagem de herói que esses caras têm nesses grupos? Apesar de que a inteligência dele é bastante elogiada o tempo todo, pelo advogado, pela enfermeira. Eu acho que porque muitos pais não se preocupam com esse tipo de questão, porque considera o próprio filho muito inteligente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Apesar de que a gente sempre vai querer dar a voz da dúvida pros nossos filhos, obviamente. Fica nítido com o pai em cena, né? Porque mesmo com um advogado afirmando que eles só prenderiam o menino daquela idade, daquele jeito, se eles tivessem evidências sólidas. E mesmo assim o pai ainda acredita no filho, porque o filho insiste que é inocente. Acredita até a hora do depoimento, em que os detetives começam a mostrar os comentários agressivos dele em foto de mulheres de lingerie, mulheres por quem ele disse se sentir atraído, mas xinga mesmo assim. Depois, as imagens de câmeras de segurança provando que ele seguiu a menina no dia do crime. E por último, o vídeo com as imagens do crime em si. E esse é o momento mais genial da série, porque além de acabar com qualquer dúvida sobre a autoria do crime, mesmo que eles mostrem o momento do esfaqueamento, não é uma violência fetichizada, que podia dar a sensação de poder ou de prazer para qualquer um que se identifique com o moleque. O ponto de vista não é o do agressor. Ao contrário, a gente vê, mas no computador da polícia, enquanto ele chora copiosamente. A violência é mostrada num contexto de fragilidade do criminoso. É muito genial, gente, porque tira o poder dele e de qualquer um que se identifica com ele. Já no segundo episódio, a gente tem um vislumbre do que é a escola que tanto Jamie quanto a Kate estudavam. É um episódio para falar sobre bullying, sobre como o ambiente escolar pode ser extremamente tóxico, sobre como os professores estão perdendo as rédeas, né? Tem moleque mandando o professor a calar a boca, tem professor gritando pelos corredores, tem briga física, é um caos. Mas olhando um pouco mais a fundo, é um episódio que também mostra o nível de misoginia que é instalado nessa galera desde tão cedo. Quando os policiais entram na turma pra falar da morte da menina, um dos moleques puxa risada. Quando a menina bate no moleque, que depois é preso também, né, como cúmplice, porque a faca era dele, o babaquinha lá ri do moleque, dizendo que ele apanhou pra uma menina, como se fosse uma coisa muito pior. Esse babaquinha, inclusive, é um pivô da masculinidade tóxica na escola, né? Ele pode não ser o responsável direto pela morte da garota, mas essa falta de empatia e a forma como ele se porta mostra perfeitamente os valores incutidos nas mentes desses meninos. Ele tá em algum ponto daquela escada. A professora também, falando sobre a Kate, né, a menina que morreu, diz que ela era linda, inteligente, mas que falava demais. Porra, isso me pegou muito, porque é o silenciamento feminino sistemático sendo agraciado, sendo mencionado no roteiro. E, gente, a série traz tantos detalhes que é impossível pegar tudo tendo assistido uma vez só. Mas, numa das salas, quando os policiais estão falando, no fundo tem uns cartazes com pilares da arquitetura romana, escrito Roma, logo embaixo uma lista com os deuses romanos, que era uma cultura extremamente patriarcal e que serviu de fundamento para muita coisa da cultura ocidental. Então, o próprio cenário compõe o discurso sobre patriarcado e sobre papéis de gênero. É muito genial. Enfim, o policial que a gente acompanha nesse episódio
também tem um filho, e a relação com esse filho também é meio capenga. Mas quando ele começa a juntar as peças e entende que a motivação do crime é cultural, ele decide se aproximar desse filho para então evitar que ele caia nessas armadilhas. Então é um texto que conversa muito com quem é pai, mãe, com quem deseja ter filho, sabe? Mas eu confesso que eu cheguei a me incomodar um pouco, a princípio, que tanto esse episódio tenha trazido protagonismo pro policial, da colega mulher dele, que também é detetive, quase não fala nada quando fala, diz que quer ir embora, quanto o episódio final tenha colocado o sofrimento do pai em primeiro plano. Porque eu pensei, porra, um moleque matou, uma menina morreu, e a gente vai focar no sofrimento de um outro homem? Achei estranho, mas depois eu percebi que faz todo o sentido do mundo. Porque a gente precisa de exemplos diferentes de masculinidade, né, nesses contextos. A gente precisa ver que mesmo esses homens fortes que gabaritam o conceito de masculinidade, de acordo com esses caras, também sofrem, que é a mensagem final do último episódio. E a série é sobre masculinidades, então faz total sentido trazer a tristeza, a preocupação, a dor desses homens para o primeiro plano. E também outras referências de masculinidade saudável, como o policial, que acaba muito bem no episódio com a conexão com o filho, né, que sofre bullying. Ele, como um pai ausente, decidindo se tornar presente, sabe? Achei muito importante. E aí a gente chega no terceiro episódio, que foi o mais comentado, porque de fato é uma paulada, né? A conversa entre ele e a psicóloga é super pesada, bastante esclarecedora, e decreta que de fato Jamie é super misógino e que foi um crime de gênero. Primeiro ela tenta estabelecer uma ponte amigável, levando chocolate quente com marshmallows e tal, e um sanduíche. E a escolha desse sanduíche não é à toa, considerando que uma das frases machistas mais famosas, mais repetidas na internet, é mandar mulheres fazer sanduíche. Aquele esquema da objetificação doméstica. Só que é um sanduíche ruim, que ele não come, então é totalmente simbólico, sabe? Aí ela tenta extrair dele o que ele pensa sobre masculinidade, mas ele fica muito irritado porque ele sabe que é ela que tem poder ali e não ele. E é nítido como ele não consegue admitir a autoridade feminina. A diferença de tratamento pra ela, em comparação a qualquer outro homem com quem ele interagiu antes, é gritante. Muitas vezes ele tenta manipular a conversa, não consegue, fica frustrado e aí se torna violento com ela. Mas ele tem informações que ela precisa também pra entender a cabeça dele. E isso coloca o menino em posição de vantagem em alguns momentos nesse diálogo. E enquanto isso, a câmera vai fazendo um jogo rodando pela sala, aplicando uma outra técnica de enquadramento que costuma colocar as pessoas em situação de poder do lado direito de quem tá olhando e a pessoa oprimida do lado esquerdo. E durante o diálogo, o posicionamento da câmera vai mudando, conforme essa relação entre os dois personagens muda também. Aí ela pergunta sobre o pai, ele se sente ofendido, diz que o pai é muito bom, apesar de ter se mostrado agressivo algumas vezes. Pergunta se o pai tem amigas mulheres, e aí ele entende primeiro como se ela estivesse perguntando se o pai traía a mãe dele, né? Mas na verdade, ela queria saber se o pai é capaz de estabelecer relações com outra mulher que não seja familiar ou sexual, e se as pessoas que quem esse pai admira são só homens. E se ele também, assim como o pai, não tem amigas mulheres e não admira mulheres, mostrando que ele repete alguns padrões. Ele fica desconfortável, falando que o pai não olhava pra ele quando ele errava no futebol. Parece que ele teve sentimentos invalidados algumas vezes. Ele se acha feio. E o papo vai mostrando que ele tem uma autoestima muito abalada, justamente porque não dá conta das várias pressões de gênero a que ele é exposto. Ele tem vergonha de admitir pra ela que nunca teve contato íntimo, mente sobre ter visto meninas peladas de verdade. E aí nesse ponto eu parei pra me perguntar: o que diabos a gente tá fazendo como sociedade quando a gente chama um menino de 13 anos de incel? É óbvio que ele é incel. Ele tem 13 anos. É óbvio que ele não vai ter experiências sexuais. Ele não tinha nem que estar preocupado com isso. Chamar um moleque de 13 anos de incel é a mesma coisa que chamar uma pessoa de 8 meses de bebê. Uma criança de 4 anos de criança, sabe? Que porra de sociedade é essa que coloca meninos tão jovens em caixas tão estúpidas? E nesse momento da minha revolta, o barulho de chuva invade o diálogo de uma forma super diegética, comentando a cena, atestando a profundidade daquela conversa. Falando nisso, cara, que elenco incrível! É impressionante a capacidade desse menino de fingir inocência, deixando sempre aquele gosto amargo da mentira, mesmo que todo o corpo diga que ele é a própria verdade. O fundo do olhar mostra o inverso. E a gente vê essa besta que parece que tá lá escondida nos olhos dele, e quando ele fica irado, ela sai pra fora, mostrando quem ele realmente é, não quem ele pretende ser. Gente, que trabalho fantástico. O elenco inteiro é maravilhoso, né? Só de eles terem trazido uma atriz pra fazer a mãe, que tem a mesma idade do pai, um moleque que parece mesmo ter 13 anos, e que tudo tenha sido tão bem ensaiado, ou não seria possível fazer em plano sequência, olha, tá
todo mundo de parabéns, o casting principalmente. Enfim, eu vi algumas pessoas também culpando o bullying, dizendo, ele matou porque ela fez bullying com ele na internet. E nesse ponto, me parece muito mais que as mensagens que ela escreveu foi justamente em resposta a toda a exposição que ela teve que enfrentar por causa das fotos, as investidas abusivas dos caras depois que as fotos vazaram. Então é muito além do bullying. Não que não seja uma questão, claro que é, mas a questão maior é o motivo cultural desse bullying. E a naturalidade com que ele objetifica essa menina em questão. Porque ele vê a fragilidade dela como uma abertura para abuso. Ele diz que o menino que espalhou as fotos é burro porque não vai mais receber foto. Que ele tinha que esperar mais meninas mandar antes de sair espalhando por aí. Então, quando ele investe numa tentativa de transar com a menina e ela recusa, ela desdenha dele, dizendo que não tá tão desesperada assim, o desfecho é fatal. Ele tenta manipular, falha e se torna violento da mesma forma que ele faz com a psicóloga. E aí eu lembrei daquela frase que diz que o maior medo de um garoto é que uma menina ria dele. E o maior medo dela é ser morta por ele. Ele ainda admite pra psicóloga que pensou em estuprar a menina. Ele diz, eu tinha uma faca, eu podia ter feito o que eu quisesse. Outros garotos teriam tocado nela, reverberando uma crença que ecoa nesses grupos. E ainda segue dizendo que é melhor do que os outros. Cara, isso dialoga tanto com a ideia dos caras legais, que cometem vários tipos de abuso, mas como não cometem esse ou aquele, se acham o máximo, sabe? E quando ele percebe que ele não manda em nada, que o destino dele tá nas mãos dessa mulher, que ele ainda considera atraente, o que dá mais raiva ainda, ele grita de novo e depois diz, eu te assustei, né? Você tá com medo de um menino de 13 anos. Tentando recuperar qualquer gotinha de poder que ele consiga daquela relação. E no final, quando ela encerra a conversa, ele pede pra continuar. E ela diz não. E esse não é encarado com toda a frustração e baixa estima que o menino apresenta até ali. Com ele pedindo atenção, perguntando se ela gosta dele. E quando ele não tem resposta, xinga ela de puta, de piranha, bate nas coisas e segue sendo arrastado pelo guarda. A emoção dela é o choro de tristeza, de empatia, de que diabos está acontecendo no mundo. A emoção dele é essa coisa destrutiva que pode terminar em assassinato. Se não ficou claro até aqui que ele é culpado, o quarto episódio vem com tudo. Eu acho que foi o capítulo que mais decepcionou o pessoal, porque ele não traz um desfecho, né? A gente não tem o julgamento, não tem a sentença, mas ela não é necessária. A série é bem retumbante sobre o que ela quer falar. Misoginia, internet, relação dos pais com os filhos na adolescência. E ela deixa tudo isso para que a gente venha debater depois. Enfim, esse episódio acontece 1 ano depois da prisão e ele serve pra gente ver as consequências que a família enfrenta, como ter a van pichada, os vizinhos enxeridos, etc e tal. Aí eles vão buscar tinta pra arrumar uma van e o atendente da loja acaba sendo um desses membros de fóruns e de grupos de ódio. Ele fala do crime até com certa intimidade, sabe? Uns toques de teoria da conspiração. Menciona uma vaquinha virtual pra um bom advogado. Diz que apoia o filho dele porque ele viu as fotos dela. Ou seja, porque a guria era uma vagabunda, então na cabeça dele é perfeitamente justificável ela ter sido morta. Entende como o roteiro mostra que o problema é sistemático mesmo? Aí, saindo da loja, ele vê os moleques que picharam a van e acaba tendo um surto mais violento. E tanto a mulher dele quanto a filha ficam visivelmente assustadas, né? Claro que eu não tô julgando esse momento porque é um momento de desequilíbrio super-humano, mas é uma pincelada na conversa com a psicóloga sobre o pai ter comportamentos agressivos, etc e tal. E pra ser sincera, nesse episódio o pai é grosseiro com a mãe em vários momentos, tenta calar, invalida o que ela diz, interrompe a voz dela na conversa. Com certeza esse tipo de coisa não passou despercebido pelo Jamie. Aí na volta a gente acompanha a ligação do menino que tá no centro de detenção, ele tá preso há 1 ano lá, dizendo que vai mudar o depoimento e que vai finalmente admitir que é culpado. Eles conversam um pouco mais, pai e filho, até que o pai diz que a mãe e a irmã também estão ali ouvindo no carro. E o menino parece desapontado. A gente quase consegue notar um desdém por elas na voz dele, sabe? Ele logo quer encerrar a ligação. E quando ele pede desculpas, ele pede especificamente pro pai. Mesmo que a mãe esteja ali do lado dizendo, olha, eu avisei pra eles das suas intolerâncias, sabe? É muito nítida a forma como ele olha para as mulheres. Já em casa, pai e mãe têm a conversa mais dolorida da série. O pai fala para ela que viu o vídeo, que antes acreditava na inocência, mas que com o vídeo não tinha mais como acreditar. E eles entram num espiral de culpa e desculpa, falando sobre o quanto eles fizeram de positivo, o quanto eles se esforçaram, nós somos bons pais, não dá pra vigiar eles o tempo todo, tudo mais que a gente diz pra nós mesmos quando tá se sentindo um fracasso, né? Não é culpa nossa. Mas, ao mesmo tempo, eles buscam entender aonde eles erraram. E o próprio pai admite que não conseguia olhar pro filho enquanto os outros pais riam dele no futebol, que é uma marca que ficou no menino, como a gente sabe. Aí ele diz que tentou levar pro boxe também, sabe? Refletindo essa busca obcecada por uma masculinidade padrão pro próprio filho, no fim eles admitem que podiam ter feito mais. Eles podiam ter feito mais. E aí eles choram, se abraçam e decidem ficar em casa com a família. E a última cena, gente,
que soco. O pai entra naquele quarto vazio do menino, chora aquele choro visceral de faltar ar, se contorcendo, pega um ursinho de pelúcia, coloca na cama, embalando como se fosse um menino, gente. Qualquer pai ou mãe vai sentir muito essa cena, e eu não acho que ela representa só a ausência desse menino específico, mas a vida de todas as crianças e adolescentes que foram ou corrompidas ou ceifadas pela violência misógina. Gente, que série, que obra de arte, gente. Todo pai e mãe devia assistir. É isso. Terminamos emocionada hoje. Gostou do conteúdo? Então aproveita, segue, curte pra mais. É isso.